Parte dos discos leva tripulações, outros estão sob controle remoto. Esses visitantes são como humanos, mas muito maior em tamanho. Eles não são pessoas desencarnadas da Terra, mas vêm do seu próprio mundo. Eles não vêm de nenhum planeta, como nós usamos a palavra, mas de um planeta etérico que interpenetra com o nosso e não é perceptível para nós. O que a gente tem que separar, né? Ele fala de uma raça humanoide, só que muito maior. De uma raça de corpo etérico e não físico, mas que se condensa aqui na nossa atmosfera. E aí ele diz que eles não estão no plano astral, quer dizer, eles não são espíritos desencarnados, eles estão num outro status de vida, que é o que a gente entende por um universo paralelo. General Shoa, e ele sempre deixou assim meio claro que, apesar deles serem entidades espirituais, eles também se manifestavam fisicamente, das duas formas. Então você tem, até entre eles, você tem diferentes gradações de evolução, diferentes gradações de manifestação de vida. Esses seres que ele descreve são seres de sétima dimensão, quer dizer, já são talvez aqueles que consigam viver em Júpiter, que são os gasosos, porque eles realmente não ocupam o plano físico, eles ocupam um plano intermediário, muito mais etérico do que físico, ainda que não seja o plano astral da Terra. Os corpos dos visitantes, e também a nave, se materializam automaticamente ao entrar na faixa vibratória de nossa matéria densa. Repare que o relator do documento faz um caput com a palavra aportes, que é o termo em inglês para o transporte de objetos realizado por espíritos durante uma sessão de materialização. Ora, seria possível supor que o que os espíritos fazem pela força de seu pensamento, os visitantes de fora do planeta Terra o fazem pela tecnologia que alcançaram? É exatamente o mesmo fenômeno, quer dizer, os espíritos libertos do corpo físico e com iluminação, quer dizer, com fótons ativados, né? Eles dominam a mesma expansão tempo e espaço que os extraterrestres dominam, enquanto que esses têm corpo físico ainda e eles sabem movimentar. Por exemplo, quando a Sheliana vem trabalhar conosco e todos os ETs que vêm trabalhar conosco, eles deixam o corpo físico na nave e eles fazem por desdobramento, eles se projetam. Agora, eles podem se materializar como já fizeram dentro da sala e você os vê como um espírito se materializa. Eles vêm para cá, os seres extraterrestres, entram em contato com a nossa espiritualidade, pedem permissão e, tendo a permissão, de acordo com o trabalho que eles se propõem a fazer, lhes é permitido se adensarem e a gente vê eles aqui por aqui. Por isso que a gente, como que eles vencem essas distâncias enormes entre os planetas, entre as galáxias e tudo mais? Porque eles trafegam numa outra dimensão, num outro estado vibratório que não é essa terceira dimensão nossa aqui, que impede de ir além da velocidade da luz, se aproximar, precisa de muita energia, vai alterar questões de tempo e espaço-tempo e tudo mais. Eles já venceram isso por outros meios. Eu entendo que a ufologia e a espiritualidade andam juntas. 2 ou 3 parâmetros me levam a essa conclusão. Primeiro, sempre que houve uma abdução, sempre que houve um contato, os extraterrestres que nós encontramos, a força ou não, eles eram iguais a nós. Os braços, as pernas, um tronco, uma cabeça. Tenho falado muito isso, alguém fala assim, pô, Gilberto, você fala demais isso. Mas é fato. Eles não têm 3 cotovelos no braço, eles têm um, como nós. Eles têm um joelho, que funciona do mesmo jeito. Ou seja, são tão grandes as coincidências que deixou de ser coincidência. É evidente que essas civilizações e nós temos a mesma origem, temos a mesma natureza, somos parentes, somos aparentados de alguma maneira. E se nós somos formas duais, nós temos um corpo físico guarnecido por um corpo espiritual, alma, chame do que quiser, consciência, eles também devem ter. E é possível que esses seres, estando mais à nossa frente, já tenham o seu equipamento, corpo, aperfeiçoados para eles. Então, eles virem aqui em corpo físico, ou eles se manifestarem numa forma de consciência não material, eu acho que não há limite por uma coisa e outra, não tem uma fronteira que divide. Eles atuam
Das duas maneiras. É o mesmo princípio, porque é o princípio da física que rege o universo, é um só. Então isso de você acelerar os seus corpos, né? E quando você está liberto do corpo físico, você está num quantum ou numa vibração mais rápida. Para você se materializar, você se reveste pelo ectoplasma? Sim, você se reveste, mas você também reduz a sua frequência vibratória para que o ectoplasma possa encontrar uma superfície a qual ele se adensa, a qual ele se cola, né, para fazer o fenômeno da materialização. O que acontece com as naves é mais ou menos a materialização. Na hora que eles saem do hiperespaço, existe um desacelerar de tudo, e aí eles podem até ser visíveis na terceira dimensão. É o mesmo princípio. Mais adiante, o documento ainda afirma que os discos possuem um tipo de energia radiante, ou um raio, que irá facilmente desintegrar qualquer nave atacante. Eles reentram o etérico à vontade e assim simplesmente desaparece de nossa visão sem deixar rastro. Esse documento, ele ratifica demais o que a gente está falando. Não é um espiritualista falando, é um homem do FBI, quer dizer, é a inteligência científica, a inteligência voltada para o crime, voltada para a investigação, e alguém que está absolutamente preocupado em não agridam, porque eles derretem você se você agredir. Eles são pacíficos, mas percebe? Então, você tem um documento do FBI de 1947 falando sobre seres multidimensionais, que a gente fala hoje, porque estes seres mandam mensagens mediúnicas, é a ratificação do fenômeno. Se fosse assim, é um médium que está falando, só mais um louquinho. Mas não, esse cara é do FBI. Então perceba, em 32, 33, Chico Xavier recebe comunicação da mãe dele desencarnada, falando da vida em Marte, falando da vida de Saturno. Ela está falando dele, ela falou desses caras. Porque o pessoal de Saturno realmente não é físico. Eles são 7-dimensionais, não tem corpo físico. Então, veja, os anos não distam tanto assim. E isso é fantástico. Esse documento, ele vem ser, assim, a base de uma ratificação extraordinária para aquilo que a ufologia espiritualista vem dizendo. Mas o que estes seres estariam fazendo no meio de nós? Qual o seu objetivo? E por que somente agora sua presença tem se tornado tão evidente? It's very important to realize that ETs have been with us for a long time. They've been watching this planet clearly since the 1940s, and especially from the time of the atomic bomb blast. But we believe actually they've been around for thousands of years, even before that time. So they're watching us evolve. We're getting to the point where we can really harm ourselves because of nuclear weapons, and they are also here to help us go beyond that. They've actually appeared over nuclear weapon sites and neutralized both American and I believe Russian nuclear missiles to tell us nuclear weapons and even nuclear technology, such as we see in Fukushima, is not the way to go. É óbvio que essas raças que estão nos visitando em prol do movimento de transição planetária, em prol da expansão consciencial da atual raça humana, o fazem tendo desenvolvimento moral e tecnológico superior ao nosso, e o intuito deles não é resolver os nossos problemas, mas talvez nos ajudar a encontrar a solução para os mesmos, para que a gente não destrua o planeta, porque se a gente fizer alguma coisa que destrua o planeta Terra, alterando a nossa órbita, nós vamos prejudicar muitos seres, inclusive eles. Are interested in us because we're part of a cosmic family. The building blocks of evolution can be found wherever we look in the universe through telescopes. And so we essentially share as a microcosmic human being the macrocosmic ABCs of life. And so it is the higher consciousness of universal intelligence that is attracted to humans in this nursery
of evolution, and they are here to give us what I believe to be a head start now that we're willing to go beyond the technology of death into a culture of peace. Essas consciências que eu não chamo de extraterrestres, mas de cósmicas, na verdade eles já viveram o que a gente está vivendo. Esse nível mais rudimentar de evolução ainda, muito materialista, muito superficialista, muito cruel. Nós somos cruéis, né? O que a gente faz é crueldade. E eles já passaram por isso. Então eles já estão agora com uma consciência num patamar de expansão maior que lhes permite ver a vida de um ponto de vista mais de cima para baixo, não ao rés do chão como a gente está vendo.